Sinceramente, galera, às vezes eu não entendo como que a igreja do século XXI não conseguiu crescer, como não conseguiu desenvolver uma ideia de como funcionam as coisas referente à palavra de Deus. Nós vemos pastores pregando contra igrejas inclusivas, né? Inclusive aí a igreja da Tami Miranda. Vem cá, pastor, se vocês acham que uma pessoa que está vivendo a homossexualidade não tem o direito de ter uma igreja, eles não têm o direito de escolher a forma como vão se chegar a Deus? Isso parece até, falando assim, parece até que a gente não é cristão, né? O ponto de vista do cristão é esse, não, que o cara tá falando uma coisa que é um absurdo. Por que um absurdo? Você por acaso sente os desejos que aquela pessoa sente? Porque quando um homem se apaixona por outro homem, uma mulher se apaixona por outra mulher, ninguém sabe por que isso acontece. Ninguém pode dizer que é demônio, ninguém pode dizer que é problema mental, ninguém pode dizer nada, porque não se há comprovação. O que a gente precisa entender é o seguinte, que o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer qualquer tipo de transformação. A Bíblia nos ensina a pregar o Evangelho de Cristo. E a gente fica preso nessas discussões e debates inúteis e não prega aquilo que tem poder. O poder está nas Sagradas Escrituras, é o mesmo poder que faz com que o cara que adulterava, ele até tenha vontade de adulterar, mas ele diz assim, não vou adulterar porque eu sirvo a Deus. É aquele mesmo poder que diz para o cara, eu tinha uma paixão grande, como o Zaqueu tinha, pelo dinheiro, mas eu não posso ser dessa forma. Então, esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele tem poder sobre a nossa vida. Por que não pode ter poder sobre a vida de outras pessoas ou em qualquer circunstância? Se a própria palavra diz que quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, qual é a dificuldade desses pastores de entender isso? Que eles não precisam bater de frente com o problema, eles precisam trazer a solução, e a solução é a pregação do Evangelho. O diabo, você vê que a parábola do semeador ela é totalmente focada a perseguição que o mal faz contra a semente. Então, o que o diabo tem medo é dessa semente que tem poder, porque Isaías 55:11, a palavra de Deus nunca volta vazia, antes faz aquilo que apraz. Ela é como a chuva, que ela não desce para a terra, ela sobe aos céus e ela não volta antes de regar a terra. Ela tem o poder. E as pessoas não acreditam no poder da palavra de Deus, por isso que ficam lutando contra carne e sangue. Elas não se conformam com as palavras. Eu vejo pastores indo para a teologia, indo para a filosofia, ultrapassando, porque querem mostrar que tem alguma bagagem. Parece que eles não, como é que eu posso dizer? Eles não se orgulham apenas do diploma de teologia, não. Eles têm que ter um anel, eles têm que ser doutores. Eu sei que a Bíblia diz que uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Nem todo mundo é mestre. Mestre é aquele cara PhD em teologia, o cara que realmente explica as Sagradas Escrituras dentro daquilo de estudos de outros PhDs em teologia. Nada de ultrapassar coisas com visões diferentes daquilo que já se tem como pregado. Porque na teologia é assim, quando se tem questões fechadas, eles mostram como alguém, assim, coisas coerentes sobre aquele texto e mostram, ó, a igreja tal, os pastores da Batista pensam dessa forma, eles mostram alguns exemplos, mas eles não fecham questão naquilo que não está explicado na Bíblia. Isso mostra autenticidade. Ser autêntico é isso. Você não sabe fechar aquela questão, ou seja, não há uma explicação plausível, totalmente plausível sobre aquilo ali, mas você tem uma ideia do que pode ser. Algumas pessoas pensam de uma forma, outras de outra. Às vezes não é de nenhuma forma nem outra, é como chover no molhado. Mas é só mesmo para ampliar o nosso nível de conhecimento. Porque, como Paulo disse, hoje nós conhecemos em parte, como no espelho,
mas então veremos face a face. Na época de Paulo, o espelho era aquele espelho com pouco brilho, pouca imagem, não é como o espelho de hoje, que reflete a imagem perfeita, nitidamente. Então, é, a simplicidade das escrituras já tem um poder suficiente, mas parece que os caras não se conformam com essa simplicidade. Aí começam a inventar um monte de coisa. Aí todo canto tem uma igreja, todo lugar tem gente falando em nome de Deus, que Deus disse, que Deus mandou dizer. Ó, oh, Deus mandou dizer que vai ser bênção na sua vida. Gente, isso tudo é balela. Quando Deus mandar dizer, a coisa vai acontecer mesmo. E outra coisa, Deus não diz para todo mundo. As pessoas querem profetizar para todo mundo. E isso daí vai fazendo com que a visão da igreja fique perdida, fica uma visão ruim para as pessoas de fora. Não vê autenticidade. O que as pessoas querem ver é autenticidade. Não criacionismo, não criações, ideias loucas, absurdas que criam na igreja para trazer, emocionar as pessoas. Certa vez eu perguntei para um pastor se precisava de trilha sonora para expulsar demônio. Porque na hora de fazer a oração, que eles chamavam de oração forte, né? Eu não sei por que isso. Eu botava a trilha sonora do filme Psicose. Né? Ficava aquele teclado horrível, com as pessoas se arrepiando de medo, porque é um cenário de medo que causa nas pessoas. Então você vê falta de caráter no que está sendo pregado ali e falta de autenticidade. Não precisa daquilo. É vergonhoso. O cara que está de fora vê aquilo e vê, pô, isso é uma bobeira. E aí não vem para o reino de Deus, porque acaba escandalizado com a situação.